Bom, pessoal, se vocês quiserem tirar alguma dúvida em qualquer momento, fazer qualquer intervenção, escreve um textinho no chat pedindo atenção, que aí eu consigo vê-los, ou ver o chat, né? E aí eu vou tirar o conector do microfone para eu conseguir escutá-los, tá? Aí a gente conversa por áudio mesmo. Eu queria dar sequência hoje com vocês aos estudos correlatos aos servocontroladores, né? Os servocontroladores são partes constituintes do servosistema, ou sistema dedicado ao controle de trajetória de corpos no espaço. A gente manipula corpos, geralmente corpos pesados, nas atividades humanas, e essa manipulação ela tem que levar, né, ela tem que ser desenvolvida com movimentos controlados. Então você tem que ter controle das trajetórias mecânicas no espaço, porque senão a solução perde o sentido, né? Não adianta, por exemplo, você controlar a trajetória de um metrô em uma grande cidade que está lotado de pessoas, com uma aceleração brusca demais na arrancada, todo mundo cai para trás, depois uma frenagem brusca demais na hora de parar o metrô, todo mundo vai para frente, machuca o rosto, às vezes machuca o corpo, cai, não adianta, né? A solução de transporte ela não fica, ela não tem qualidade. Da mesma forma, não adianta que você faça o içamento de uma carga pesada, por exemplo, um container num navio, né, que vai ser removido de um navio e coloca esse container num caminhão de qualquer jeito, né? Na hora que o container está chegando na caçamba do caminhão, ele tem que ser estacionado igual uma folha de papel, mesmo embora ele tenha 30 toneladas, por exemplo, né? E se você colocar ele de uma maneira muito brusca, né, sem controle de trajetória, você vai quebrar ou o caminhão e ou a própria carga do container, e ou o próprio container. Então, essa solução é outra, né, que exemplifica a demanda por movimento controlado. Exatamente, todos, pode ser também todo mundo junto. Então, a gente precisa, né, outro exemplo de cenário que a gente tem que ter controle de movimento, né, o controle de trajetória. Um elevador com pessoas, né, não adianta você arrancar o elevador colando o estômago da pessoa na subida, né, cola o estômago da pessoa no pé e na hora de frear joga o estômago dela para a cabeça, assim, né, ou seja, aceleração muito brusca, frenagem muito brusca, também a gente não consegue aferir qualidade à solução, ao nosso servosistema, se ele operar dessa maneira. Tá? Então, a gente está buscando sintetizar soluções para movimento controlado. Boa tarde, professor. Ô, João, boa tarde, beleza? Estou escutando, beleza, cara. Professor, esse da subida desse contada de elevador, não só de elevador, né, de qualquer coisa que tem que se movimentar de maneira suave. É porque eu me lembrei que sempre tem alguém que tenta fazer alguma coisa de errado, por exemplo, no elevador, seja na subida ou na descida, sempre vai ter algum cara que vai inventar de querer pular dentro do elevador. Aí o cara já meio que faz um esquema já para o servo-controlador evitar esses baques, né, essas variações, até mesmo levantando alguma coisa e vem uma rajada de vento. E o cara ainda tem que manter a movimentação suave do produto material. Sim. João, quanto à rajada de vento, né, ela tem que ser prevista como uma das componentes de carga presente sobre o corpo que vai ser manipulado. Então, você já tem que incorporar no servosistema soluções que promovam a rejeição daquela carga. Tá? Então, ela também vai incorporada ou no servosistema ou em algum componente do sistema mecânico, né, para poder desviar, por exemplo, o vento daquela carga que você está içando, né?
Quanto ao elevador, o que acontece? Você pode operar o elevador com um controle igual ao nosso aqui, que tenha aqui, ó, uma malha dedicada, por exemplo, a controle de velocidade. E com essa malha embarcada, existe uma premissa de operação que é a seguinte: colocar o torque que precisar para que a velocidade do eixo mecânico fique igual à velocidade desejada pelo cliente. Tá? E no caso, o cliente da aplicação vai ser o próprio... nesse caso aqui vai ser o próprio controlador, né? Vai ser o próprio gerador de trajetória, né? Que a empresa do elevador vai programar. Então, se ela programou aquele elevador, né, o motor daquele elevador, para rotacionar a 1.300 RPM, e alguém começa a pular lá dentro, né, você vai promover, ou tentar, né, promover variações de velocidade angular do elevador. Só que aí o sistema de controle vai perceber, né, que vai existir um erro de velocidade. A velocidade não vai estar momentaneamente no valor exato de 1.300 RPM. E ele cria um torque, sintetiza um torque no eixo do motor para rejeitar aquele efeito. Tá? Então, o sistema teria capacidade de promover essa rejeição. Tá? Beleza, obrigado. Nada. Bom, então, pessoal, a gente começou a estudar aqui, né, dentro dessa solução completa, né, de controle de movimento de corpos no espaço. A gente começou a estudar um dos subsistemas que compõem o sistema global, que são os controladores, né? Depois nós vamos ver, né, alguns dos outros subsistemas. Estamos começando pelos controladores. E vimos ontem que a gente pode projetar o controlador com a estrutura apresentada aqui, ó. Espera aí um minutinho, vou ter que fechar o software que a canetinha não está escrevendo. Agora deu certo. Bom, então, pessoal, nós vimos, né, que uma topologia interessante para implementar nossa lei de controle seria através do controlador por realimentação de estados, né, que está mostrado aqui. Vimos ontem que esse controlador ele é construído a partir de 3 compensadores, né, um proporcional associado aqui à malha de regulação de velocidade, um proporcional associado à regulação de posição e um compensador associado ao sinal de integral de posição. Né? E esses elementos eles têm, eles podem ser analisados através de uma analogia com componentes mecânicos reais. Né? Então aqui, ó, o ganho proporcional da malha de posição ele vai estar, né, presente em um compensador que cria um comando de torque a partir de um erro, uma diferença de posições angulares. O
quem que faz isso na natureza, nos nossos sistemas mecânicos reais? Uma mola de torção, igual a de um carrinho de fricção. Tá? Então, toda vez que existe uma diferença entre a posição angular de dois eixos, né, você cria um comando de torque. Tá? Então, é como se esse compensador atuasse aqui, fosse uma mola virtual, né, que a gente até desenhou na aula de ontem, que estivesse conectando um eixo mecânico imaginário, que é esse azul, que se desloca exatamente com a trajetória escolhida pelo cliente, ou seja, a posição, velocidade e aceleração angulares escolhidas pelo cliente. E essa mola estaria presa em uma ponta desse eixo e na outra ponta estaria conectado o eixo mecânico real do nosso acionamento. Tá? E aí ela teria uma constante elástica, constante K da mola, seria escolhida por parametrização ou por projeto. Nós vamos começar a ver hoje, inclusive, como chegar no valor dessa constante de mola. Tá? Esse atrito viscoso virtual, né, aqui, ele opera criando um comando de torque a partir de uma diferença de velocidade entre dois corpos. Tá? Poderia ser a diferença de velocidade entre o eixo mecânico virtual e o eixo mecânico real. Então, na natureza, a gente observa que existem sistemas que criam, né, força ou torque a partir de uma diferença de velocidade entre dois corpos. Né? No caso, para corpos que se deslocam em um fluido, né, você vai perceber que a força de restrição ao movimento que o fluido oferece, ela vai ser proporcional à diferença de velocidade entre o fluido e o corpo. Tá? Por exemplo, a água, quando a gente está nadando. Mais rápido você tenta se deslocar na água, maior a força resistente que ela oferece. Tá? Então, aqui, esse coeficiente, esse elemento viscoso virtual, ele poderia ser pensado, né, ou ter uma analogia a uma transmissão mecânica hidráulica, tá? Você podia ter uma coisa assim, ó, você podia ter um sistema qualquer com aqui algumas palhetas, tá? Por exemplo, essa aqui, azul conectada ao eixo azul, e uma outra aqui conectada ao eixo vermelho. Tá? E uma segunda aqui, ó, conectada a esse eixo azul. Vamos fazer ela pontilhada. E esse sistema todo, né, essas palhetas aqui presas aqui no interior de um encapsulamento que a gente está desenhando em cinza. Tá? E a gente poderia ter fluido aqui, né, nos compartimentos desse encapsulamento. Você poderia ter aqui, ó, entre a palheta azul e a vermelha, um fluido qualquer, presente aqui dentro. Tá? E entre essa palheta vermelha e a próxima palheta azul, mais fluido. Fazendo a mesma cor. Tá?
E você poderia ter, né, esse fluido conectado a um reservatório de baixa pressão qualquer, através de tubos e registros, né, igual acontece nos circuitos hidráulicos que a gente estuda nas disciplinas do Tarsis, tá? E aí, pessoal, toda vez que houvesse uma diferença de velocidade entre a palheta azul e a palheta vermelha, tá, a gente tenderia, né, ou a expulsar o fluido do primeiro compartimento ou do segundo. Né, e quando a gente tenta deslocar um fluido, né, dentro de um circuito hidráulico, ele vai oferecer resistência ao movimento. Tá? E essa resistência ela pode ser descrita por um parâmetro, um coeficiente de atrito viscoso, né, que vai ser calculado, né, vai ser função da natureza do fluido e da impedância hidráulica do circuito ao qual ele está conectado, né, contemplando aí a bitola dos tubos, o percentual de abertura de alguns registros que eventualmente você queira ter, né. E aí, se, por exemplo, você tivesse, né, aqui fazendo analogia com o nosso compensador BA aqui, né, então ele está criando torque a partir de uma diferença de velocidades. Digamos que a velocidade de referência pedida pelo cliente em um determinado momento, aqui, ó, seja de 1.290 RPM. E que a velocidade real do eixo seja de 1.280 RPM. Tá? Então, existe uma diferença aqui, ó, na nossa malha de controle de 10 RPM. O erro de velocidade percebido na malha vai ser 10 RPM, né? Positivo. Né? O comando está maior do que a própria velocidade mecânica. Então, você criaria um torque também maior que zero. Tá? Então, seria um cenário, por exemplo, né, onde você teria, né, essa palheta azul que gira solidária ao eixo mecânico que tem a trajetória ideal, se deslocando, né, promovendo um deslocamento angular maior do que a própria palheta vermelha, tá certo? E aí a gente ia, então, né, promover aqui a saída do fluido, né, enquanto ele estivesse saindo, você ia observar uma força mecânica, né, desse fluido para cá, ó, né, e consequentemente um torque para cá. Digamos que torque positivo seja nesse sentido, tá? Então você teria, né, esse torque positivo criado aqui nessa transmissão mecânica virtual hidráulica, né, nesse sistema viscoso virtual, né. Da mesma forma, se você tivesse uma diferença de velocidade negativa, tá, digamos que nós ainda temos, né, o nosso eixo mecânico a 1.290 RPM, só que a velocidade do eixo real seja 1.300 RPM, tá. Então aqui, ó, o nosso erro agora é de menos 10 RPM. Tá? O eixo real está mais rápido do que o eixo ideal, o eixo que tem a velocidade que o cliente quer. Então, a gente teria, né, essa palheta aqui da nossa transmissão hidráulica promovendo, né, um deslocamento angular maior num dado intervalo de tempo do que essa outra aqui, ó. Tá? E aí, o que ia acontecer? A gente ia comprimir o fluido nesse compartimento aqui e, ao comprimir, o fluido ia oferecer para o eixo mecânico real uma força contrária. Se torque positivo, né, igual a gente fez na outra análise, imprime uma intenção de rotação nesse sentido, essa força aqui, né, sobre a palheta vermelha, que está girando solidária com o eixo da máquina real, ela ia promover torque negativo, ou frenante, tá? Tal como aconteceria aqui na malha, o comando de torque ficaria negativo,
ok? Então, esse coeficiente de atrito viscoso virtual faria, às vezes, né, do coeficiente viscoso de uma transmissão hidráulica que estivesse conectando aqui a nossa máquina, o nosso eixo mecânico real, com o nosso eixo mecânico virtual, que tem a trajetória desejada pelo cliente. Ok? Então, você tem como fazer essas analogias, né, e tomar algumas ações de sintonia dos ganhos em função do comportamento físico que você queira. Tá? Então, se você quer, por exemplo, promover um movimento com bastante oscilação, ontem a gente até viu, né, uma hipótese de se querer, né, atenuar oscilações, né, mediante a transitórios de carga, por exemplo. Então, seria o cenário, né, da gente pegar e converter esse sinal aqui de velocidade em uma coisa assim, ó. Tá? Então, seria esse comportamento que a gente obteria potencialmente aumentando o coeficiente de atrito viscoso, né? Colocando o sistema mais amortecido, vai oscilar menos. Se você quiser que ele oscile mais, você pode deixá-lo, né, com o BA bem pequenininho, tá? E um coeficiente, uma constante de mola também bem baixinha. Tá? Então, se te interessa, né, por exemplo, digamos que você queira promover uma oscilação qualquer para varrer em uma faixa, tá? Um acionamento que vai promover uma varredura em uma faixa, né? Você poderia ter essa constante de mola aqui bem baixinha, tá? Para que ele se operasse como uma mola, né, de constante elástica baixa. Tá? E aí, com a constante elástica baixa, ela só vai oferecer força elevada quando o deslocamento angular for muito grande. Né? Então, vai deslocar muito, aí a mola cria uma força mais elevada, um torque mais elevado, ele desloca para o outro lado, daí se cria um torque mais elevado, ele desloca para o outro. Então, vai oscilar muito tempo com oscilação de alta amplitude. Tá? Então, são possíveis ganhos que você tem ao promover essas analogias desses compensadores da estrutura de controle com componentes mecânicos reais. O controle, quando você faz isso, o controle fica menos matemático e mais físico. Tá? E aí, sabendo o que você quer na física do sistema, você já sabe mais ou menos em que compensador você tem que atuar, né? Você tem que sintonizar e de que maneira para arrancar do sistema o comportamento que você quer. Ok? Agora, bom, essas ideias são qualitativas, né? São ideias qualitativas, a gente está explorando a nossa solução, né? Isso é parte da modelagem. Vocês observam que aqui a gente está fazendo um exercício de criatividade técnica, né? Nós modelamos aqui um sistema de controle e a gente está analisando o comportamento dele, buscando um paralelo com sistemas mecânicos, né? Para daí, então, conceber soluções mais criativas, né, ou chegar a soluções de uma maneira mais rápida. Tá? É um exercício muito saudável de se fazer com os sistemas que a gente modela. Então, na hora que acaba o modelo, a gente começa a refletir sobre ele, né, e, por vezes, é salutar você soltar a criatividade. Né? Tem alguma coisa parecida com o que eu já vi? Se parece como? E se eu quisesse operar o sistema com tal característica? Então, esse exercício ele é bem saudável e ele tanto ajuda em ações de manutenção, como também ele ajuda em projetos às vezes, de correlatos a conhecimentos consolidados, ou projetos de pesquisa, né, onde você vai ter que produzir conhecimentos que ainda não estão consolidados. Pesquisa, você mexe o tempo inteiro com aquilo que potencialmente
ninguém fez ainda. Tá? Então, e aí o início do processo de pesquisa passa por esse tipo de mergulho criativo no sistema. Tá? Ver diferentes possibilidades, ver diferentes analogias, aí de repente vai nascendo as soluções mais sofisticadas. Tá? Agora, é fato, né, que para a solução operar, nós precisaremos, em algum momento, de calcular o valor desses ganhos. E aí nós vamos precisar de ter critérios para isso. E eu queria, então, hoje trabalhar com vocês, né, no restante da aula, sobre os critérios de sintonia dos compensadores. Bom, a gente usa aqui nessa disciplina 3 critérios, tá? Eles são herdados da teoria de controle. O primeiro deles é chamado de critério de rastreamento de trajetória. O segundo deles é chamado de critério de rejeição de carga. E o terceiro é chamado de critério de robustez tá? Mas não é robustez em termos de resistência mecânica, ser duro, né, não quebrar e tal, não é isso não. É robustez no contexto de controle. Nós vamos ver com detalhes aqui ao que isso se refere. Tá bom? O primeiro critério, pessoal, o rastreamento de trajetória, ele se refere, né, a um conjunto de ganhos para os compensadores, né? Nós vamos calcular aqui os ganhos, o KA, o KA e o BA, que são os ganhos dos compensadores aqui da nossa malha de controle por realimentação de estados, tá? Para garantir que nós sejamos capazes de colocar no eixo mecânico a trajetória que o cliente pede, na dinâmica que ele pede. Então, o cliente vai pedir um determinado sinal de trajetória mecânica e a gente tem que ter uma sintonia adequada de ganhos para garantir que essa trajetória efetivamente chegue ao eixo, tá? Sem atenuação a nenhuma componente espectral do comando do cliente e com baixíssimo defasamento. Bom, nós vamos estudar em detalhes. O segundo critério, que é a rejeição de carga, né, ele também vai levar a um ganho para os 3 compensadores que garanta que o erro produzido pela inserção da carga mecânica sob a trajetória fique dentro de patamares aceitáveis pelo cliente. Ok? Então, toda vez que for inserida carga no eixo, essa carga tende a fazer com que a trajetória mecânica fique diferente daquela que o cliente está pedindo. E aí a gente tem que ser capaz de criar torque eletromagnético na mesma dinâmica da carga, para garantir, então, que não exista
aceleração angular devido à carga. Aí eu já estou falando da segunda lei de Newton. Então, se entrou a carga numa dada dinâmica e a gente rejeita essa carga, né, ou cria um torque eletromagnético na mesma dinâmica, a gente garante que o torque de aceleração e, consequentemente, a aceleração devido à entrada da carga fica em torno de 0 radianos por segundo ao quadrado. Então, se não há aceleração devido à carga, não há uma parcela de velocidade angular devido à carga e não há também uma parcela, né, de posição angular devido à carga. Certo? Então, essa capacidade de rejeitar a carga na dinâmica que ela aparece, ela é incorporada aqui, ela vai ser incorporada nos ganhos e a gente vai ter que calcular esses ganhos para que isso seja possível. Tá? Só um minutinho, Gustavo. E aí o que vai acontecer, pessoal? O projeto vai ser recursivo. Então, a gente vai começar calculando os 3 ganhos pelo critério de rastreamento de trajetória. Depois nós vamos ver, num segundo momento, se os 3 ganhos atendem ao critério de rejeição de carga. Se na hora que entrar as cargas típicas daquela planta, se as trajetórias mecânicas vão apresentar erros maiores do que aqueles admissíveis pelo cliente. Se apresentar, a gente vai refinar os ganhos e aí a gente vai voltar aqui no critério de rastreamento de trajetória e ver se a gente continua com os novos ganhos que nasceram da rejeição de carga, se a gente continua atendendo o rastreamento de trajetória. Se não atender, a gente refina, né, esses ganhos e vê novamente se eles vão atender o critério de rejeição de carga. Se atender, beleza, a gente vai para o critério de robustez. Tá? Então, projetos são recursivos, a gente vai refinando o projeto. Tá? É comum em projetos do mundo real, né, que a gente tenha, vamos colocar desse jeito assim, que a gente tenha recursividade, né? Então, você calcula segundo algumas premissas, calcula segundo as próximas, calcula segundo as próximas. Aí, o cálculo que você fez para as terceiras premissas abalam o que você tinha calculado para as primeiras premissas. Aí você refina e vai fazendo isso até atender todas as premissas. Tá? Isso é bom a gente falar porque é um pouquinho diferente de muitos dos exercícios que a gente faz em meio acadêmico, né? O exercício ele é todo linear, você começa do início, vai até o final, acabou, você vai para o próximo. Não é? Então aqui um projeto a gente faz de maneira muitas vezes recursiva. Ô Gustavo, tá só raciocínio, pode mandar aí, cara. Acho que não foi muito claro na coisa para mim. Quando você fala assim que você tem que responder com a mesma dinâmica da carga, ter exatamente, assim, por exemplo, o mesmo módulo também, a mesma intensidade, vamos dizer assim, do torque, ou seria, por exemplo, se a carga entrou com degrau, eu respondo com um degrau também, independente do módulo. Eu me perdi um pouco nessa questão. Entendi. Gustavo, com o mesmo módulo e com a mesma dinâmica. É os dois. Beleza. Beleza? Então, se a carga entrou, pegando aqui o seu número, tá? Se a carga se a carga entrou, né, igual um içamento, por exemplo, você soltou uma sapata de freio, pum, tá? E aí a carga foi aplicada no eixo do motor com uma amplitude de 10 Nm, tá? Então a gente vai ter que ser capaz de criar um torque eletromagnético também em degrau e também com 10 Nm de amplitude, tá? Por vezes esse torque já não era zero, você já tinha algum nível de torque para poder rastrear a trajetória. Então você vai subir ele 10 Nm para poder rejeitar a carga, contra-atacar a carga. Tá? De tal forma que essa subtração aqui seja zero. Não entendi. Eu estava esquecendo do rastreamento de trajetória, porque aí eu ia te perguntar, se você não tivesse ele, aí ia ficar parado, né? Você não ia ter nem aceleração, nem velocidade também, né? Exatamente. Beleza? Beleza, valeu. Valeu.
Bom, e aí, pessoal, o último critério, que é a robustez no sentido de controle, ele se refere à capacidade de manter os nossos polos com mínimas alterações quando houver mudança nos parâmetros da planta de controle, sabe? Então, às vezes, mudou um pouquinho o atrito viscoso dos rolamentos. Aqui, ó. E aí você não pode perder todo o seu projeto de sintonia por conta disso, tá? Então a gente vai introduzir técnicas no projeto de sintonia para garantir que se houver uma pequena variação dos parâmetros da planta, você não perca todo o seu projeto de sintonia de ganhos, né? Ou perder o projeto de sintonia de ganhos, como nós mostraremos daqui a pouco, significa o quê? Ter alterações muito expressivas na posição dos polos do sistema. Ok? Então vão ser esses os critérios e a partir, né, da implementação desses critérios a gente vai sair com os valores de ganhos adequados para os compensadores das nossas malhas de controle. Tá? Isso é importante e é uma prática muito pouco aplicada. Tá? É muito comum você ver as pessoas chutando os ganhos. Chuta aí para ver o que dá, chuta. E aí, eventualmente, você até estraga sistemas, né? Enquanto você está chutando, ele está se comportando com variações muito bruscas ou com movimentos não controlados. Tá? Então, é importante que isso aqui seja calculado com critério, aí não chutado de qualquer jeito. Tá bom? Bom, então, iniciando-se pelo rastreamento de trajetória, esse critério, pessoal, se refere à capacidade do sistema de colocar no eixo mecânico do motor as trajetórias que o cliente escolhe, tá? Na mesma amplitude, na mesma dinâmica, né? Com baixíssimo defasamento entre o sinal que o cliente deseja e aquilo que sai na ponta de eixo. Tá? Então, eu estou colocando aqui uma representação do nosso sistema mecatrônico, tá? E aqui dentro tudo. A gente tem aqui controladores, o conversor eletrônico de potência, a máquina elétrica, o manipulador mecânico, a carga útil do cliente. Então, o sistema mecatrônico completo. Nós receberemos, na entrada desse sistema, os comandos, os valores desejados de trajetória do cliente. Então, você vai ter aqui um vetor de trajetórias, né, com esses valores. E o sistema vai, então, garantir que essas trajetórias mecânicas desejadas sejam efetivamente reproduzidas na ponta de eixo aqui na sua saída, caso ele atenda à premissa de rastreamento de trajetória. Mamãe, dá aqui, hoje, dá hoje. Fala. Aqui. Então você vai ter esse comportamento é o que traduz a premissa de projeto que nós conhecemos a teoria de controle como rastreamento de trajetória. Tá? Bom, então para conseguir, né, entender a relação entre os sinais mecânicos de saída e os sinais mecânicos de entrada, tá? Para daí então a gente
calcular ganhos de compensadores que promovam o rastreamento de trajetória, nós vamos levantar o quê? Uma relação entre a saída e a entrada. Né? Essa função matemática é muito bem conhecida na teoria de controle, chamada de função de transferência, a relação entre a saída e a entrada do sistema. Tá? Para levantar essa função de transferência, então vamos anotar aqui os nossos passos. Então, isso aqui a gente vai tentar relacionar aqui a saída com a entrada, por exemplo, através do sinal de posição angular. O meu cabelo agora Tá? E para conseguir fazer isso aqui, né, a gente vai usar da malha de controle do sistema completa, tá bom? Então a gente vai tomar aqui o controlador por realimentação de estados com os demais componentes do sistema mecatrônico. Tá? Então o controlador por realimentação de estados tem essa estrutura aqui. Então, é um compensador associado aqui a cada um desses três sinais de trajetória mecânica, né, velocidade, posição e integral de posição. Os compensadores, né, são o BA, o KA e o KIA. Cada um deles vai produzir em sua saída um comando de torque eletromagnético para a máquina elétrica. Então você vai ter um primeiro comando de torque, um primeiro valor desejado, uma primeira parcela desejada do torque eletromagnético na saída do BA, uma segunda parcela do torque eletromagnético na saída do KA e uma terceira na saída do KIA. As três se somam e a gente tem o comando total aqui de torque eletromagnético. Né? Esse comando vai ser aplicado à entrada de um sistema de regulação de torque. Tá? Então vai ter mais uma malha de controle para regular torque eletromagnético. Nós vamos estudá-la no próximo módulo da disciplina. Vai ter o conversor eletrônico de potência e vai ter a máquina elétrica, né, que vai então garantir, essa estrutura completa vai garantir que esse comando de torque produzido pelo nosso controlador por realimentação de estados efetivamente chegue ao eixo mecânico da máquina. Tá? Essa estrutura que vai garantir isso, ela tem que ter uma dinâmica muito mais rápida do que a própria dinâmica dos sinais de trajetória mecânica, né? Porque elas estão associadas a um sinal que é mais rápido, que é o sinal de torque, e porque elas são implementadas em uma malha mais interna da nossa estrutura de controle. Então, as malhas mais internas têm que ser mais rápidas do que as malhas mais externas, né? Para que elas não sejam filtros aqui aos comandos das malhas mais externas. Bom, quando então
a gente desenvolver, sintetizar esse torque no eixo da máquina, esse eixo e, consequentemente, a carga do cliente, ele vai se deslocar com uma dinâmica regida pela segunda lei de Newton. Somatória de torques vai ser igual ao torque de aceleração, que é J, momento de inércia, vezes a aceleração angular. Você divide isso pelo momento de inércia, você tem a aceleração angular. Se você integra a aceleração angular, você tem a velocidade angular. Se você integra a velocidade angular, você tem a posição angular, tá? Vai ter uma parcela de torque aqui pequenininha, devido ao atrito viscoso de mancais e rolamentos. Ok? E aí a gente vai realimentar, né, esses sinais de trajetória mecânica na nossa estrutura de controle realimentado, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa malha, tá? E a gente gostaria de extrair dela a função de transferência, tá? Para ver, então, como que a gente poderia calcular valores adequados para estes ganhos, de tal forma que o sistema seja apto de rastrear trajetória. Tá? Então, para fazer o cálculo aqui dessa função de transferência, pessoal, como a gente está interessado na relação entre essa saída e essa entrada, tá? As demais entradas podem ser anuladas, tá? Então, essas outras entradas aqui, elas são dinamicamente associadas, né, ao comando de posição angular. Então, isso aqui a gente não vai zerar, porque se o comando de posição... O comando de posição, ele não vai ser nulo, tá? Então, ele vai poder variar no tempo e, logo, a velocidade não vai ser nula, o comando de velocidade não vai ser nulo, nem o comando de integral de posição. Agora, o torque de carga, né, para essa análise ele pode ser considerado nulo, ok? Então, a gente pode levantar a função de transferência da seguinte maneira, já até organizando um pouco mais o diagrama de blocos aqui, eu vou deixar até essas malhas, né, que atuam aqui sobre a velocidade e integral de posição, descritas em função de posição angular. Tá? E nós vamos realimentar aqui um único sinal, e o desenho da malha vai ficar até mais fácil de ser compreendido. Tá? Então aqui, ó, esse erro de velocidade angular, tá? Ele poderia ser obtido a partir da posição angular ou a partir do erro de posição da seguinte maneira, ó. Vou redesenhar a mesma malha, tá? Então, você pode ter aqui um comando de posição, a realimentação desse valor desejado pelo cliente, a diferença entre os dois caracteriza o erro de posição angular. Esse sinal de erro, ele pode ser derivado Então, se você deriva um erro de posição, você tem o quê? Um erro de velocidade. É exatamente o que tem aqui, ó. Tá? E aí você pode, então, tomar esse erro de velocidade e aplicar a entrada do compensador BA e produzir a primeira parcela de torque eletromagnético, do comando de torque eletromagnético. Tá? Aqui embaixo, né, a gente está querendo descrever o nosso controlador inteiramente em função de posição. Então, aqui já é um erro de posição, se só replica, né, aqui no desenho.
Tá? E daqui nós teremos, então, a segunda parcela do comando de torque eletromagnético. E aqui embaixo, ó, o erro de integral de posição, ele poderia ser obtido a partir do erro de posição assim, ó. Você pode pegar o erro de posição, integrar, aí você já tem o erro de integral de posição, tá? E aí você multiplica, igual está lá em cima, pelo KIA. Né? Somou os três aqui. A gente tem, então, o comando total de torque eletromagnético. Né? E esse comando é reproduzido na ponta de eixo da máquina. Tá? Como comentamos, né, a gente vai ter aqui torque de carga nulo. A gente vai zerar. O torque de carga é uma entrada desse sistema. Você não sabe o valor que ele vai ter, muitas vezes, nem o momento exato que ele entra, tá? Que ele é aplicado ao eixo. Então, não é um sinal que está sob o seu controle, ou sob o controle da nossa solução mecatrônica. Ele é uma entrada. Tá? Ele vai aparecer na hora que o cliente quiser. Ok? E aí, então, né, no cômputo da função de transferência entre uma saída e uma entrada, você zera as outras entradas. Então, por isso que eu estou considerando o torque de carga nulo, eu não vou nem reproduzi-lo aqui. Okay? Aqui vai ter a realimentação. Bom, para levantar a função de transferência, pessoal, entre a saída aqui e a entrada, eu sugiro então que a gente comece expressando aqui, ó, esse subsistema aqui através da sua função de transferência, tá? Então, é um subsistema que tem como entrada o torque eletromagnético e a saída é a velocidade mecânica, tá? Então, ele está no formato bem, digamos, canônico, comum de ser visto, né, na teoria de controle. O ganho do ramo direto, o ganho no ramo de realimentação, tá? O sinal de entrada e o sinal de saída, tá? Bom, a função de transferência de um sistema com essa configuração aqui, ó, tá? Essa aqui eu sei de cor mesmo, de cabeça,
porque ela é muito, muito útil e você pode fazer arranjos em diagramas de blocos mais complicados para que eles caiam nessa estrutura, nesse formato. Tá? Então, você não precisa saber de cabeça a fórmula de diversas funções de transferências em topologias diferentes de diagrama de blocos, mas essa aqui vale a pena. Tá? Essa aqui vale a pena porque você usa ela como um bloco construtivo para outras estruturas mais complicadas. E aí você consegue também a função de transferência de estruturas mais complicadas usando a função de transferência dessa estrutura aqui. Né? E ela vale G sobre 1 mais GH. Tá? No nosso caso aqui, daria o quê? Né? G é 1 sobre JS, 1 sobre J vezes 1 sobre S, aqui o ramo direto, sobre 1 mais G H. O H aqui é o ganho do ramo de realimentação, vale B. Tá? Então, multiplicando por JS o numerador e o denominador, o resultado é esse aqui. Ó. Tá? Então, esse bloquinho que está aqui marcado em verde, o ganho dele, vamos deixar escrito aqui de uma vez, para a gente poder usar, vai ser 1 sobre JS mais B. Tá? E não tem nenhum subsistema aqui realimentado, né, dentro do nosso sistema principal, né, só tem a realimentação do próprio sinal de posição, que é o que nós vamos fazer como objetivo final do cálculo. Então, a gente já pode, né, disparar aqui ações para chegar nesse objetivo final. Então, aqui, ó, a gente pode dizer o seguinte, que essa posição angular aqui, ela vai ser igual a 1 sobre S vezes a velocidade angular. Então, 1 sobre S vezes a velocidade angular. A velocidade angular, por sua vez, vai ser dada por esse ganho vezes o torque. Então, é 1 sobre JS mais B vezes o torque eletromagnético. Viria aqui. Esse torque eletromagnético é igual ao comando de torque. Né? O sistema de regulação de torque está aí para isso. Esse comando de torque, por sua vez, ele é dado pela soma desses 3 comandos de torque aqui, presentes na saída de cada compensador. Tá? Qual é o valor desse primeiro comando de torque aqui? Ó? Vai ser BA vezes S vezes o erro de posição. Vamos colocar aqui, ó. BA vezes S vezes o erro de posição, que é a diferença entre o comando e a posição real do eixo. O segundo comando de torque, que é esse aqui, ele é dado por KA vezes o erro de posição. Então, mais, vamos continuar com esse cálculo aqui embaixo, KA vezes o erro de posição, que é a posição de referência menos a posição real do eixo, mais o último comando de torque, que vai ser dado por KA vezes 1 sobre S vezes o erro de posição. Então, KA vezes 1 sobre S vezes o erro de posição. Tá? Então, essa expressão conclui aqui a descrição do nosso sinal de posição angular em função, né, dos diversos parâmetros do sistema e do comando do cliente. Tá? Bom, como nosso objetivo é chegar numa relação entre
a saída e a entrada, ou entre a posição do eixo e o comando do cliente, a gente vai promover um algebrismo aqui, onde nós iremos jogar para o primeiro lado da igualdade todas as parcelas que são multiplicadas pela posição angular, tá? Então, vamos começar aqui com essa manipulação. Tá? Então, inicialmente, eu vou até propor uma coisa, ó, esse S vezes JS mais B, tá? Nós vamos jogar para o primeiro lado da igualdade multiplicando. Então, a gente teria isso aqui, ó, a posição angular vezes S vezes JS mais B. Ok? E aí, no segundo lado da igualdade, nós teríamos os três termos que estão aqui dentro dos colchetes. Tá? Então, o primeiro deles, que contém, né, uma multiplicação pela posição angular, é esse aqui, né? Nós vamos jogá-lo para o primeiro lado da igualdade. Então, vai ser o quê? BA vezes S vezes menos θ de um lado da igualdade, vai para o lado de lá como BA vezes S vezes θ. O θ já está em evidência aqui. Tá? O segundo termo é esse, né? Ele vale aqui do segundo lado da igualdade menos KA vezes θ. Então, ele vai lá para o outro lado como sendo KA vezes θ. Tá? Então, KA aqui vezes θ, que já está em evidência. E o terceiro termo é esse KA sobre S vezes menos θ. Do lado da igualdade, vai para o outro lado, para o primeiro lado, como sendo KA sobre S vezes θ. Então, KA sobre S vezes θ. O θ já está aqui em evidência. Então, isso conclui, né, todos os termos que nós gostaríamos aqui que estivessem no primeiro lado da igualdade. No segundo lado da igualdade ficaram os termos que multiplicam o comando do cliente. Vamos reproduzi-los aqui. Então, seria θ de referência vezes BA vezes S mais KA mais KA sobre S. Tá? E agora ficou fácil concluir a caracterização da função de transferência. Então, a relação entre saída e entrada vai ser essa aqui, ó. Ok? Só um minutinho aqui. Bom, então, aqui a gente tem uma primeira expressão, né, um primeiro modelo, relacionando o comando do cliente a saída, ou a resposta do sistema a esse comando, e os parâmetros da nossa solução mecatrônica. Tanto os parâmetros aqui do controlador, que a gente gostaria, né, de calcular, quanto parâmetros mecânicos da planta. O momento de inércia e o coeficiente de atrito viscoso de mancais e rolamentos. Tá? Bom, então, para que esse sistema seja capaz de rastrear trajetória, que é a premissa que nós gostaríamos de atender, né, nós teríamos que alocar o sistema com uma banda passante suficientemente alta, né, e até mesmo maior,
do que a própria banda passante do comando do cliente. Ou seja, se o sistema for mais rápido do que o comando do cliente, significa que o sistema tem condições de responder a esse comando. Ser mais rápido, igual a gente conversou semana passada, significa o quê? Ter mais banda passante. Tá? Bom, então, a gente vai procurar calcular os ganhos dos compensadores para atender a essa premissa, né, ter o sistema mais rápido do que o próprio comando do cliente. Tá? Bom, então essa é uma primeira consideração que eu queria fazer antes da gente definir um critério de cálculo para os compensadores. Outra coisa que se observa aqui nesse sistema é que como é que é, João? Para a gente calcular os ganhos, a gente precisa encontrar os polos dessa expressão? Sim, vai ser exatamente isso. Nós vamos calcular os polos e relacioná-los com os ganhos dos compensadores. E, na verdade, João, mais uma coisa, né, a gente vai calcular os polos, relacionar com os ganhos dos compensadores e garantir, então, que nós tenhamos ganhos que aloquem esses polos em valores bem maiores do que as frequências típicas que o cliente vai pedir no seu comando de posição. Lembrando, o polo, né, o polo ele é igual ao módulo da banda passante. Um número associado ao polo é igual ao módulo da banda passante. Então, quando você faz o projeto e aloca o polo, escolhe uma posição para ele qualquer, você está escolhendo a banda passante também. E aí, o que nós faremos? Então, escolheremos uma banda passante para o sistema bem maior do que a banda passante do comando do cliente. Tranquilo. Aí a gente está fazendo esses cálculos aqui, no caso da posição, né? Θ de S sobre θ estrelinha de S. A gente teria que fazer isso tudo também para velocidade e para... Porque no desenho a gente colocou como zerado, né, a velocidade e a integral de θ. Uhum. Aí teria que fazer com esses dois também, né? Velocidade e essa integral aí. Isso olha tudo. só, o método vai ser implementado com uma única passagem de cálculos. Não precisa repetir para velocidade e para integral de posição. Ah, perfeito. É porque eu pensava que teria que calcular a banda passante das três, mas com a da posição já está valendo já, né? Do cálculo de polos, essas coisas aí. Olha só, nós levaremos em conta, a sua pergunta, você está batendo a falta no gol, tá certo? Você está batendo na gaveta. É exatamente o que você está fazendo, o que você está falando aí, tá? Mas é o seguinte, nós vamos usar da função de transferência que nós obtivemos, que só envolve aqui a relação entre a posição e o comando de posição, tá? Só que aqui no processo, eu vou mostrar daqui a pouquinho, nós vamos ver que esse compensador é dedicado, só o BA é dedicado a rastrear os sinais de mais alta frequência do comando de trajetória, que são os sinais de velocidade. Então, nós escolheremos o BA para que o polo associado a ele configure uma banda passante maior do que a banda passante do sinal de velocidade. Ah, tá, entendi. A gente alinha os três alvos e um tiro só para matar os três de uma vez só. Peraí, o áudio saiu estourado, eu não te entendi. Como é que é? A gente meio que alinhou os alvos enfileirados e deu um tiro só para matar os três de uma vez só. Exatamente. Sim, sim, essa é uma boa analogia. Tá?
E aí, Perfeito. ô João, a pergunta é muito inteligente, cara, assim, e o que que acontece? Os próximos passos do projeto, elas vão exatamente de encontro às respostas dessas perguntas. Tá? Aqui eu adiantei para satisfazer a curiosidade, mas é isso que já está incomodando sua mente, é exatamente o que vai vir agora na sequência. Tá? Tranquilão. Tá? Que eu estou falando pelo seguinte, a resposta que eu dei aqui agora foi uma resposta mais generalista para satisfazer sua curiosidade. Nos próximos passos, nós vamos limpar essa curiosidade, porque vai vir explicitamente a questão de se alocar, de se ter um compensador calculado de um jeito tal para botar o polo dele numa dada banda passante que seja maior do que a banda passante de velocidade. E depois calcular um outro compensador que vai estar associado a um segundo polo que vai, por sua vez, caracterizar uma banda passante suficientemente alta para rastrear o sinal de posição. E depois vão calcular um terceiro compensador que vai estar associado a um terceiro polo que vai caracterizar uma banda passante suficientemente alta para rastrear o comando de integral de posição. Tranquilão. Tá? Beleza. Obrigado, professor. Então, pessoal, a gente vai observar também, né, que esses compensadores aqui, eles vão, até um passo antes desse comentário, queria apresentar aqui uma consideração até anterior a essa aqui, que vai ajudar na fluência do nosso projeto e do nosso raciocínio. A gente poderia, né, chegar nessa expressão da função de transferência, pegar o denominador dela, né, e achar os polos. Né, esse denominador é de terceira ordem, nós teríamos 3 polos. E os 3 polos seriam função de todos os ganhos. Tá? Então, você produzir equações matemáticas para os polos, funções matemáticas para os 3 polos, que seriam função dos 3 ganhos dos compensadores. Tá? A produção, inclusive, do valor dos polos, que seriam as raízes do polinômio característico aqui do denominador, ela não é trivial de fazer, porque aqui é um polinômio de terceiro grau. Tá? Então, não tem uma fórmula de Bhaskara bonitinha, igual tem no segundo grau, para você chegar nesses polos. Tá? Então, a gente passaria aqui por um processo matemático bem penoso. Tá? E esse processo pode ser simplificado se a gente der uma olhadinha para a malha de controle e pensar no domínio da frequência. Né? E se a gente fizer isso, nós veremos o seguinte, ó, que cada um desses compensadores vai dominar o comportamento dinâmico do sistema em uma faixa de frequências. E dominar o comportamento dinâmico significa que aquele compensador sozinho produz basicamente todo o comando de torque eletromagnético do controlador. Então é como se ele existisse ali sozinho. E aí você pode então descrever uma função de transferência como se ele sozinho estivesse presente naquela faixa de frequências. E aí, né, se encontrar os polos associados, né, a um sistema que tem um compensador só, é muito mais fácil do que encontrar os polos do sistema, considerando a presença de todos os compensadores simultaneamente. Ok? Então, a gente vai, baseado nessa estratégia, observar aqui quem domina o comportamento do sistema em cada faixa de frequências. E aí você vai observar o seguinte: se nós tivermos comandos de trajetória, se o cliente nos pedir aqui
sinais de trajetória mecânica de baixa frequência, tá? Quem vai dominar o comportamento dinâmico do sistema? Vai ser o compensador KIA, tá? Por quê? Se você colocar uma frequência baixinha aqui no comando do cliente, né, o S de Laplace também vai ser baixinho, e esse S aqui aparece no denominador, ó. Então, dividir por uma coisa pequena significa ter uma saída aqui enorme, tá? O compensador, né, BA, ele atua sobre o erro de velocidade que está aqui. Se a frequência for baixa, tá, o erro de posição vai ser multiplicado por um valor muito baixinho. Então, o erro de velocidade também vai ser bem baixinho e, consequentemente, a saída aqui do compensador também tende a ficar baixinha, tá, uma vez que a entrada é mínima, ok? Da mesma forma que no compensador KA, né, a gente vai multiplicar o erro de posição, que está em baixa frequência, tá, por S a zero, ok? Então, a tendência é que a gente tenha valores menores na saída do que aqueles que seriam produzidos em um ramo aqui de controle, onde a gente divida o erro de posição por um S bem pequenininho. Tá? Então, em baixas frequências, esse compensador aqui vai dominar o comportamento dinâmico do sistema. O que significa que o quê? Significa o quê? Que o comando de torque eletromagnético, que é criado por 3 parcelas, ele vai ser basicamente igual à terceira parcela. As outras duas vão ser tão pequenas, tá? Que elas podem ser simplificadamente desprezadas frente à parcela apreciavelmente maior de torque na saída do compensador KIA. Tá? Da mesma forma, tá? Se você... Então, aqui seria o caso, nesse primeiro sinal que a gente analisou, seria o caso de comandos do cliente em baixa frequência. Sinais de variação lenta. Tá? Se a gente aumentasse a frequência, tá, um pouquinho, tivesse na região de médias frequências, quem dominaria o comportamento dinâmico do sistema é o KA. Tá? Então, você começou a crescer a frequência aqui, a saída desse integrador fica pequena, né, bem baixinha, consequentemente, esse comando de torque fica baixinho também. Tá? Enquanto, né, esse S não é muito grande, tá, vai ter uma faixa de frequências que o KA produz um comando de torque maior do que o próprio BA. Então, em médias frequências, o comportamento dinâmico do sistema vai ser dominado pelo KA. Ser dominado significa o quê? Que o comando de torque é basicamente igual ao próprio torque comandado pelo KA. E se a gente aumentar a frequência aqui do comando, né, nós vamos ter um valor de S bem grande, tá? E aí, o valor de S grande, o erro de velocidade vai ficar grande, consequentemente, a saída aqui tende também a ficar maior, tá? Então, em altas frequências, vai chegar um valor de frequência, né, para o qual o comportamento dinâmico do sistema vai ser basicamente dominado pelo BA. Ou seja, ele sozinho produz todo o comando de torque que o sistema vai rastrear. Ok? Então, essa análise que eu fiz aqui com vocês no diagrama de blocos, ela pode ser replicada, né, e vista também na função de transferência. Vamos colocando aqui, ó, vamos fazer a primeira análise para baixas frequências. Ô, Léo,
Tá? Então, em baixas frequências, aqui, ó, a mesma conclusão que a gente tirou no diagrama de blocos, a gente pode tirar aqui, ó. Só um minutinho. Em baixas frequências, ó, quem domina o comportamento do denominador vai ser o KA sobre S. E quem domina o comportamento do denominador também. Então, você vai ver, né, em baixas frequências, que o sistema é perfeitamente capaz de rastrear a trajetória mecânica, né? Ou seja, o que sai no eixo é basicamente o que entra. A relação entre os dois é igual a 1. Fala, Gustavo. No caso de aplicações que são naturalmente vibratórias, tipo uma peneira vibratória, por exemplo, a análise é exatamente a mesma ou vai aparecer uma componente aí que vai me inserir a frequência natural do sistema ou alguma coisa diferente assim? Bom, a análise é exatamente a mesma. No caso, Gustavo, da peneira vibratória, você pode criar o seu comando de posição angular ou de velocidade angular, eles são dinamicamente acoplados. Você pode criar um ou o outro, tá? E chegar ao mesmo resultado. Só basta que eles sejam coerentes. Então, você poderia criar aqui um comando de trajetória mecânica, vamos colocar assim, posição, ou velocidade ou aceleração, que tenha uma frequência igual à frequência natural de vibração da peneira, já que você quer que ela vibre bastante, tá? E aí, você ia aplicar, né, esse sinal de torque eletromagnético nessa frequência, para poder fazer o rastreamento de trajetória, e ela iria vibrar com muita amplitude, tá? Bom, aí tem que ver os detalhes do manipulador mecânico, tá? Mas quando ela começasse a vibrar, né, com amplitude exagerada, né, ela ia promover um torque de carga aqui no eixo. Esse torque de carga, né, ele iria produzir uma segunda resposta do sistema, que seria sobreposta à resposta produzida à primeira entrada. Então, um sistema linear, você tem duas entradas, né, que é a comando de posição e o torque, logo a saída vai ser dada pela resposta devido à primeira entrada, mais a resposta devida à segunda entrada. Superposição, né? E aí o que aconteceria, Gustavo? Se a vibração da peneira tivesse amplitudes exageradas, né, e o erro aqui de posição angular fosse muito apreciável, né, esse erro seria percebido aqui na realimentação, e aí o próprio sistema ia mudar o seu comando de torque, né, com o valor que precisasse, e em alguns momentos, o valor que precisasse pode ser inclusive frenante, para reduzir essa amplitude. Tá? E aí, se essa redução de amplitude não deixasse o cliente satisfeito, né, digamos, a amplitude da vibração está pouca, a peneira não está trabalhando bem. O que ele iria fazer? Então, aumentar a amplitude aqui do comando de posição para que ela fosse mais ou menos coincidente com a amplitude alcançada devido à excitação do sistema na frequência natural, né, que é a ressonância, que aí na ressonância o sistema oferece pouca impedância mecânica para a movimentação. Então você excita, você coloca um torque ou uma força na frequência natural, tá? A amplitude da resposta do sistema é altíssima, porque ele oferece pouca impedância. Tá? E tem que ver se essa resposta altíssima estaria coerente com o que o cliente quer, e caso esteja, o que a gente teria que fazer? A gente teria que criar um comando de posição na mesma amplitude da resposta natural, para deixar a peneira vibrar bastante. Entendeu? Então é a mesma malha, vale a mesma análise, só que a gente tem que incorporar algumas especificidades da planta de cada cliente. Por exemplo, esse exemplo que você está mencionando aqui, ele é bacana pra caramba, e eu nunca tinha pensado nele. Tá? Então, se eu fosse implementar a solução para ele, eu faria dessa maneira, eu tentaria criar um comando de posição
né, que fosse uma cossenoide na frequência natural de vibração do sistema, tá? E que tivesse uma amplitude adequada ao nível de vibração que você queira. Tá? E aí todo o restante do projeto da malha é válido do mesmo jeito. Entendeu? Entendi. Porque no caso que eu estava pensando, por exemplo, às vezes eu crio o comando na frequência natural, só que aí, não sei, por algum motivo, pela realimentação, acaba que como é que eu vou falar isso? Tipo, na hora dele corrigir o erro de posição, ele tem um defasamento de fase, e aí isso dá sei lá, dá um pepino lá, porque o negócio já tá vibrando numa frequência numa fase, e aí, sei lá, o meu comando tá outra fase, eu acho que, não sei se eu tô misturando muitas bolas aqui, né? Aqui, se a banda passante do sistema fosse bem maior do que a frequência do comando, você tem defasamento angular baixinho. Tá? Se a gente puxar lá da teoria de controle, colocar aqui na frequência, tá? Ou F ou ômega. Aqui tem o módulo da resposta do sistema em cada frequência. E aqui tem o defasamento angular, que ele vai promover em cada frequência. Tá? E aí, Gustavo, o que acontece? Um sistema desse, igual eu estou comentando, ele vai ter o seu comportamento dominado por um compensador em cada faixa de frequências. Então, sendo um compensador só, você pode analisar ele como sistema de primeira ordem, tá? E para sistemas de primeira ordem, né, a gente já tem aqui funções muito bem mapeadas na teoria de controle, né? E a resposta, por exemplo, no sistema de primeira ordem vai ser essa aqui, ó, tá? E o ganho, mais ou menos um troço assim, ó. Desculpa, o ganho vai ser isso aqui, e o defasamento é esse. Se você coloca uma banda passante para o sistema bem alta, o sistema ele é bem mais rápido do que o comando do cliente. O comando do cliente está aqui. Essa aqui está a banda, digamos aqui que é a banda passante do sistema para rastreamento de posição, e aqui é a banda passante do comando do cliente, que é bem menor do que a frequência do sistema. O sistema é capaz de ser bem mais rápido do que o comando do cliente. Então, nessa frequência baixinha, quando você está apurando a resposta do sistema para frequências bem menores do que a da banda passante, o defasamento angular é pequenininho. Tá? Então, esse problema que você está mencionando, de ter um defasamento angular enorme, e aí a coisa ter uma vibração, né, até perigosa para estragar alguma coisa, ela não vai acontecer, desde que você obedeça essa condição, né? O sistema bem mais rápido que o comando do cliente. Entendeu? Entendi. E aí, assim, meio extrapolando um pouco a esfera de projeto, eu posso falar que esse tipo de aplicação, para eu implementar um controlador, seria assim, muito caro, por causa de eu ter que ter uma frequência, uma banda passante muito alta, ou assim, pelo menos muito mais caro do que um sistema que não fosse vibratório, né? Não. Essa alocação de banda passante aqui, ela vai garantir a forma como o sistema responde, mas o preço do sistema está muito vinculado aos níveis dos sinais envolvidos nos equipamentos de potência. Tá? Então, é a corrente elétrica do inversor, se for um inversor de baixa tensão,
Quanto mais corrente, mais caro. O inversor é um item caro. Ou se for um inversor de média tensão, as chaves que não estão conduzindo tem que bloquear a tensão e não entrar em condução. Não é fácil bloquear tensões acima de 1 kV. Então, em conversor de média tensão, o preço do conversor é caro. Tá? Geralmente vai ser usado para motores acima de 250 kW, motores enormes. A capacidade de torque do motor também influencia no preço. Agora, você pode ter um motor, por exemplo, digamos aqui, um motor de 250 kW a quase 1.800 RPM de velocidade nominal, ou 180 radianos, tá? Então, se você dividir 250 kW por 180, tá? Vai dar aí uns 1.500 Nm, mais ou menos, de torque nominal. Então, você paga pela capacidade de torque da máquina. Se você vai colocar isso numa peneira vibratória, fazendo com que esse torque de 1.500 Nm, né, seja alcançado de maneira, esse pico de torque ele seja alcançado, né, como valor máximo de uma cossenoide, né, de comando de torque, e depois você faz com que esse nível de torque chegue a menos 1.500 também muito rapidamente, isso não encarece o motor, que é um item caro. Entendeu? Então, essa alocação de banda passante, ela não encarece os dispositivos de potência. Tá? Tipicamente, ela vai só garantir que você atinja os níveis máximos, que o sistema eventualmente atinja, né, os níveis máximos de sinais de atuação do sistema em tempos mais rápidos. Tá? Isso não necessariamente vai encarecer o sistema. Entendi. Bom, então, pessoal, observando aqui a resposta em frequências, né, agora pela nossa função de transferência, a gente vai ver que em baixas frequências, né, olhando o numerador e o denominador da função de transferência, né, nós vamos ver que em baixas frequências o compensador KA ele vai dominar o comportamento dinâmico, igual a gente tinha concluído no diagrama de blocos. Tá? Bom, qual que seria a resposta típica dele? Na frequência. Né? Então, aqui, ó, colocar aqui o eixo da frequência, né? Se a gente fosse aumentando o valor da frequência, que está aqui no denominador, né? Esse compensador teria saídas cada vez menores, tá? Então, a tendência aqui é que o valor de saída desse compensador reduza com o aumento da frequência, tá? Aqui ele é em uma hipérbole, eu vou desenhar esse gráfico aqui pensando numa escala logarítmica, tá? Então, uma hipérbole dessa, a gente pode desenhar como uma reta, ok? Bom, e aí, mediante a redução da resposta desse sistema, desse compensador, desculpa, vai chegar um ponto que ele fica da ordem de grandeza do Ka, tá? Que é constante e independente da frequência. Então, vai haver uma região aqui, ó, de transição de domínio do controle, né? Ou seja, o KIA deixa de dominar o controlador, ou seja, ele deixa de produzir a maior parcela do comando de torque, e essa maior parcela passa a ser produzida pelo KA. Né? Vamos ver o que acontece aqui nessa região.
Bom, então, na transição, né, esses dois compensadores dominarão o comando de torque e eles aparecem no numerador e no denominador também. Ok? Bom, inicialmente a gente vê que o sistema é capaz, né, de rastrear os comandos de posição nessa faixa de frequências, né, porque a relação entre a posição que vai sair lá na ponta de eixo do motor com relação ao comando que o cliente deu é aproximadamente 1. Tá? Então, ou seja, o que vai sair é basicamente igual ao que entrou. A gente consegue rastrear a trajetória. Tá? E em qual frequência ocorre essa transição no domínio do sistema de controle? Ou seja, o KIA deixa de dominar e o KA passa a dominar. Tá certo? Então vai ser numa frequência tal onde as saídas dos dois compensadores é igual, né? Qual que é o valor de frequência onde isso ocorre? Frequência onde isso ocorre vale KIA sobre KA. Que é essa aqui. Vai ter uma frequência qualquer onde a saída do KA passa a ficar menor do que a do KIA sobre S. Essa frequência aqui. Só que essa frequência, pessoal, olha só, ela é igual em módulo à frequência do polo do sistema. O polo é o valor de frequência que anula o denominador da função de transferência. Tá? Então, né, descrevendo aqui o polinômio característico, a gente consegue tirar o valor de frequência que garante essa igualdade. Vai ser quanto? A frequência do polo, primeiro polo que a gente está caracterizando aqui. Tá? Que vale menos KIA sobre KA. Aqui, ó. Tá? Então, a transição no domínio do sistema ocorre exatamente aqui na frequência do primeiro polo. O módulo dele está aqui, ó. Tá? Então, se a gente tivesse, né, escolhido aqui a banda passante associada a esse polo, a primeira banda passante, tá? A gente já teria alguma informação para poder calcular os dois ganhos que garantiriam, ou um dos dois ganhos que garantiria uma banda passante para o sistema adequada, tá? Só que aí tem duas considerações, tá? Primeira delas, você não sabe ainda nem o KIA e nem o KA. Tá? Então não tem como calcular um deles, sendo que o outro também é desconhecido. Tá? Então nós vamos avançar mais com a análise para conseguir fazer isso. E segundo, né, qual seria a banda passante adequada aqui para se associar, para se igualar a esse valor do polo? Né? Então observa aqui que na transição entre baixas e médias frequências, a gente, aqui ó, vai observar que nós vamos ter o nosso comando de torque, né, que antes era todo sintetizado aqui pelo KIA, ele vai passar a ser basicamente todo sintetizado pelo KA.
tá? Enquanto o KIA está dominando o comportamento do sistema, né, ele vai estar rastreando os comandos de posição de mais baixa frequência, tá? Bom, então a gente pode garantir que esses comandos vão ser corretamente rastreados se a gente colocar a banda passante associada a esse compensador bem maior do que a banda passante típica dos sinais de baixa frequência, que são os sinais de integral de posição. Tá? Então, aquela banda passante que a gente escreveu lá embaixo, que é igual ao primeiro polo, tá? Que é a banda passante do sistema para rastreamento, tá? Ou a banda passante do sistema, vou até colocar assim, ó, associada aqui ao compensador KIA, ela pode ser igual a 10 vezes a banda passante do próprio comando de integral de posição. Tá? Então, nessa proposta, a gente tem a garantia que o sistema que é responsável por rastrear os sinais de integral de posição, ele é bem mais rápido do que o próprio sinal. Então, ele vai dar conta de rastrear. Tá? Então, aquela banda passante que a gente associou com o polo lá embaixo, ela poderia ter esse valor aqui que eu mostrei. Né? E aí você pode perguntar assim, poxa, mas qual que é a banda passante do comando de integral de posição? Né? Como é que eu vou saber isso? Tá? Bom, você vai saber isso pelo processo do cliente. Né? O processo não é um segredo, pelo menos para você que está ali, né, ajustando a solução de movimento, o processo dele não pode ser um segredo para você. Esse comando aqui de velocidade, ele é conhecido. Tá? Então, se você conhece o comando de velocidade, você tem a banda passante daquele comando. Tá? Como o sinal de integral de posição é um sinal mais lento, tá? A gente aloca a banda passante, a gente caracteriza a banda passante do comando de integral de posição como sendo dada como igual a 1/10 do próprio comando de posição. Tá? Então, esse primeiro polo, né, que estaria associado aqui à banda passante do KIA, né, ele seria dado, né, por 10 vezes a banda passante do comando de integral de posição, e esse comando de integral de posição, ele seria conhecido a partir da própria banda passante do comando de posição. Tá? Então, essa é uma informação que a gente consegue, ela não é uma saída do projeto, né? Algo que você vai calcular aqui e descobrir. Não, você vai pegar o processo do cliente, você vai chegar a esse valor de banda passante pelas características do processo do cliente. Ok? Então, eu até comentei com vocês, né, acabou que ficou uma explicação longa, porque ela é densa mesmo, mas eu tinha comentado com vocês no início da conversa que gatilhou essa explicação, que nós, aqui, ó, precisaríamos caracterizar essa primeira banda passante, né, que é a banda passante associada ali ao compensador KIA, e aí eu fui lá em cima no diagrama de blocos para mostrar como que isso seria caracterizado. De tudo, nós ainda não temos o valor de nenhum dos dois ganhos. Então, ainda não dá, nem do KIA e nem do KA. Então, ainda não dá para chegar em nenhum deles. Né? Vamos continuar aqui a análise em frequências para que a gente consiga calcular um deles e daí voltar nessa equação para calcular o segundo. Ok? Bom, então, continuando a análise aqui no domínio da frequência, né? Opa, e aqui tem até uma errata, pessoal, que eu inverti as bolas, ó. Em baixa frequência, quem domina é o KIA sobre S. Eu coloquei ele aqui nas médias frequências. Eu falei certo e escrevi errado. Só um minutinho, por favor.
estava invertido, tá? Bom, se a gente continuar aumentando a frequência dos nossos comandos de posição angular, né, vai chegar um ponto que a saída do compensador BA, né, que é proporcional à frequência, ela vai crescer, ela vai ficar maior que a do KA. Tá? Você vai observar isso aqui no denominador e no numerador também. Ok? Então, ó, se a gente desenhar aqui no nosso diagrama, do nosso sisteminha cartesiano aqui, ó, a saída do compensador BA, né, vai chegar a um ponto né, quando a frequência é pequenininha, o valor dele é baixo. Você vai aumentando a frequência, ele vai crescendo, vai chegar a um ponto que ele fica maior do que o KA. Tá? Bom, e aí, a partir desse valor de frequência, ele passa a dominar o comportamento dinâmico do sistema. Ou seja, é como se ele, sozinho, produzisse todo o comando de torque daquela estrutura. Tá? Então, em que frequência que isso acontece? Né? Que o KA deixa de dominar e o BA passa a dominar. Então, vamos analisar isso aqui, ó. Tá? Então, nessa transição, né, nas frequências onde essa transição estiver ocorrendo, os dois compensadores, né, ainda têm valores significativos, né, e muito maiores do que as saídas dos demais compensadores do sistema. Tá? Então, você pode aproximar o numerador aqui a BA vezes S mais KA, nós ainda estamos na transição, os dois ainda têm valores aproximadamente iguais, e no denominador, né, seria o BA, B mais BA vezes S e o KA. Vamos colocar lá. Ok? Bom, esse B aqui é o coeficiente de atrito viscoso de mancais e rolamentos, que são equipamentos montados propositalmente para oferecer baixo atrito. Tá? Então, esse B é pequenininho. Né? A gente não compra uma solução dessa caríssima para consumir toda a energia elétrica que nós pagaremos a preço de ouro como calor, né, nos rolamentos. Tá? Então, isso aqui é bem baixinho, e sendo bem baixinho, o denominador fica basicamente igual ao numerador. Tá? Então, a primeira conclusão é que o sistema é apto a rastrear trajetórias nessa região de transição entre médias e altas frequências. Ele consegue, né? Porque qualquer cossenoide que você imponha na entrada, naquela faixa de frequências, ela vai aparecer na saída com a mesma amplitude. Né? Se eu multiplicar aqui, o comando por 1 vai dar a saída. Ou seja, a saída é basicamente igual à entrada. Tá? Bom, em qual frequência, né, que essa transição acaba de ocorrer? Tá? Então, nós observaremos que o B mais BA, o compensador BA, passa a dominar o comportamento dinâmico, né, nessa sequência de estudo que a gente está propondo, que é crescer a frequência, nós estamos crescendo a frequência sempre,
E aí vai ter uma frequência específica que a saída do compensador BA fique igual a do KA. Tá? Que frequência é essa? Essa frequência vai ser igual a KA sobre B mais BA. Tá? Agora, se você olhar aqui, ó, essa frequência da transição, ela é basicamente igual à frequência do polo. Basicamente não, ela é igual, né, ao módulo da frequência do polo. Então, o polo aqui, ó, é o valor de S, que faz com que o denominador da função de transferência seja zero, né? Então, a frequência do segundo polo, que é o que a gente está calculando, vai valer menos KA sobre B mais BA. Tá? Ou seja, a frequência de transição ela é igual, né, em módulo à frequência do polo. Tá? Então, aqui no diagrama, no sistema cartesiano, a transição ocorre exatamente na frequência do segundo polo. Tá? É quando o KA deixa de dominar o comportamento dinâmico. O KA, se a gente olhar aqui no diagrama de blocos, tá? Ele é responsável, aqui ele não é responsável, ele é associado aqui aos comandos de média frequência, que são os comandos de posição. Tá? Então, para que ele seja apto, para que o sistema seja apto a rastrear os comandos de posição nessa faixa de frequências, tá? Nós vamos ter que alocar a banda passante associada ao KA como sendo 10 vezes maior do que os comandos de média frequência. Então, a banda passante, tá, do compensador, do polo associado ao compensador KA, ela vai ter que ser maior do que os comandos típicos que esse compensador rastreia. Quais são os comandos típicos que esse compensador rastreia? São os comandos que estão na frequência do comando de posição. Então, para que o sistema seja muito mais rápido que os sinais de entrada, nós vamos alocar o sistema como tendo uma banda passante 10 vezes maior do que os comandos típicos que ele tem que rastrear. Tá? Que vai ser, então, igual à frequência daquele polo que a gente obteve lá embaixo. Então, nós vamos calcular os compensadores para garantir que o valor do polo seja igual a 10 vezes a banda passante do comando do cliente. Ok? Dessa maneira que nós vamos chegar aqui no valor do segundo polo. Tá? Bom, a informação desse polo, então, é algo da qual a gente é capaz de obter, tá? Porque o comando do cliente é conhecido. Tá? Não é um segredo, ele é conhecido. Tá? Então, a gente seria capaz de chegar no valor do polo. Tá? O coeficiente de atrito viscoso ele é conhecido também do conjunto mecânico. Só que você ainda não conhece nenhum dos dois compensadores. Então, você tem uma equação e duas incógnitas. Não tem jeito ainda, né, de você achar uma única solução para essas incógnitas. Tá? Então, a gente vai avançar mais aqui no projeto para conseguir ou calcular o BA, e aí a partir daí voltar nessa equação e chegar no KA, ou o contrário, achar o KA e voltar à equação e com isso calcular o BA. Tá? Bom, só que nós vamos fazer isso amanhã. O tempo da aula de hoje foi concluído. Eu queria então abrir a palavra a vocês para dúvidas, esclarecimentos,
saber se vocês entenderam o recado. Então tá. Pessoal, na ausência de dúvidas, então, eu me despeço de vocês, agradeço aqui a presença, e a gente se vê, então, amanhã, né, para dar sequência a esse assunto, às 5 da tarde. Beleza? Boa noite para vocês, então, até amanhã. Obrigadão, boa tarde aí. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado, Professor, Marcelo. a gente não teve dúvida ainda porque foi bastante conteúdo, viu? Tem que dar um tempinho para a cabeça ficar mais tranquila para poder gerar dúvidas na frente, nas aulas da frente. É porque não prestou atenção, não. Beleza, cara, tranquilo. Beleza? Então. Ô, Beleza. professor, aqui, Eu- só falar um negócio com o senhor. Sim. Eu mandei um e-mail para o senhor para só conferir os horários. Ah, tá bom. Mandei. Aí depois a gente dá uma olhada, tá bom? Eu olho sim, pode deixar. Beleza, professor. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa Até noite para amanhã. vocês. Até amanhã. Falou. Falou.